Todas as profecias que se referem ao Messias se cumpriram na pessoa de Jesus Cristo e seu número é superior a 300. Não somente elas anunciam o nascimento, o que ele fez e o que ele ensinou. Uma evidência de que a Bíblia foi inspirada pelo Espírito Santo é o cumprimento de todas elas. Todas as Escrituras têm seu ponto central em Jesus Cristo. Ao ler o texto em Lucas capítulo 4, verso 21, disse ele na sinagoga de Nazaré: hoje se cumpre diante de vós esta Escritura. Em João capítulo 9, verso 39, está escrito: examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Muitos séculos antes de Jesus nascer, este fato foi previsto pelas profecias, as quais nunca poderiam deixar de ser cumpridas, pois as mesmas estão sob a intervenção de Deus pela sua completa correção. Gênesis capítulo 49, verso 10. Do Egito chamei a meu filho. Tomou o menino e sua mãe de noite e foi para o Egito. Oséias capítulo 11, verso 1. Quando Israel era menino, eu amei. O Evangelho de Mateus, em seu capítulo 2, verso 1, diz: e tendo nascido Jesus em Belém de Judeia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém. Mateus capítulo 2, verso 16. Então Herodes, vendo que tinha sido iludido pelos magos, irritou-se muito e mandou matar todos os meninos que havia em Belém e em todos os seus arredores, nos seus contornos, de 2 anos para baixo, segundo o tempo que diligentemente inquirira dos magos. Isaías capítulo 9, verso 2. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. Mateus capítulo 4, versos 12 a 16. Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para a Galiléia e, deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz: a terra de Zebulon e a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galiléia das nações. O povo que estava sentado nas trevas viu uma grande luz. Aos que estavam sentados na região e sombra da morte, a luz raiou. Isaías 53, verso 3. E desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. João capítulo 1, verso 11. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Zacarias capítulo 9, verso 9. Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém,
Eis que o teu rei virá a ti, justo e salvador, pobre e montado sobre um jumento e jumentinho, filho de jumenta. João capítulo 12, versos 13 a 15. Tomaram ramos de palmeiras e saíram-lhe ao encontro e clamavam: Hosana, bendito o Rei de Israel, que vem em nome do Senhor. E achou Jesus um jumentinho e assentou-se sobre ele, como está escrito: Não temas, ó filha de Sião, eis que o teu rei vem assentado sobre o filho de uma jumenta. Salmo 40, verso 10. Não escondi a tua justiça dentro do meu coração. Apregoei a tua fidelidade e a tua salvação. Não escondi da grande congregação a tua benignidade e a tua verdade. Marcos capítulo 14, verso 10. E Judas Iscariotes, um dos 12, foi ter com os principais dos sacerdotes para lhe entregar. Zacarias capítulo 11, versos 12 a 13. Porque eu lhes disse: se parece bem aos vossos olhos, dai-me o meu salário, e, se não, deixai-o. E pesaram o meu salário 30 moedas de prata. O Senhor, pois, disse-me: arroja isso ao oleiro, esse belo preço em que fui avaliado por eles. E tomei as 30 moedas de prata e as arrojei ao oleiro na casa do Senhor. Mateus capítulo 27, versos 6 a 7. E os príncipes dos sacerdotes, tomando as moedas de prata, disseram: não é lícito colocá-las no cofre das ofertas, porque são preço de sangue. E tendo deliberado em conselho, compraram com elas o campo do oleiro para a sepultura dos estrangeiros. Isaías capítulo 53, verso 7. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Mateus capítulo 26, versos 62 e 63. E levantando-se o sumo sacerdote, disse-lhe: não respondes coisa alguma ao que estes depõem contra ti? Jesus, porém, guardava silêncio. E, insistindo o sumo sacerdote, disse-lhe: conjuro-te pelo Deus vivo, que nos digas se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Isaías capítulo 53, versos 4 a 5. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Mateus capítulo 8, versos 16 a 17. E, chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele, com a sua palavra, expulsou deles os espíritos e curou todos os que estavam enfermos.
para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Isaías capítulo 53, verso 12. Por isso lhe darei parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos e intercedeu pelos transgressores. Mateus capítulo 12, versos 37 a 38. E foram crucificados com ele 2 salteadores, um à direita e outro à esquerda. Salmo 22, verso 16. Pois me rodearam cães, o ajuntamento de malfeitores me cercou, traspassaram-me as mãos e os pés. João capítulo 20, verso 28. E Tomé respondeu e disse-lhe: Senhor meu e Deus meu. Salmo 21, versos 6 a 9. Pois o abençoaste para sempre, tu o enches de gozo com a tua face. Porque o rei confia no Senhor, e pela misericórdia do Altíssimo nunca vacilará. A tua mão alcançará todos os teus inimigos, a tua mão direita alcançará aqueles que te odeiam. Tu os farás como um forno de fogo no tempo da tua ira. O Senhor os devorará na sua indignação e o fogo os consumirá. Mateus capítulo 27, versos 39 a 40. E os que passavam blasfemavam dele, meneando as cabeças, e dizendo: Tu que destróis o templo e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo. Se és filho de Deus, desce da cruz. Salmo 68, verso 22. Disse o Senhor: Eu os farei voltar de Bazã, farei voltar o meu povo das profundezas do mar. Salmo 19, verso 29. Estava ali, pois, um vaso cheio de vinagre, e encheram de vinagre uma esponja, e pondo-a num hisopo, lhe achegaram à boca. João capítulo 19, verso 33. Porque isto aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz: nenhum dos seus ossos será quebrado. Zacarias capítulo 12, verso 10. Mas sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito de graça e de súplicas, e olharão para mim a quem traspassaram, e prantearão sobre ele como quem pranteia pelo filho unigênito, e chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. João capítulo 19, verso 34. Contudo, um dos soldados lhe furou o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Salmo 22, verso 18. Repartem entre si as minhas vestes e lançam sortes sobre a minha roupa. Marcos capítulo 15, verso 24. E havendo-o crucificado, repartiram as suas vestes, lançando sobre elas sortes para saber o que cada um levaria. Isaías capítulo 53, verso 9. E puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte, ainda que nunca cometeu injustiça, nem houve engano
na sua boca. Mateus capítulo 27, versos 57 a 60. E vinda já a tarde, chegou um homem rico de Arimateia, por nome José, que também era discípulo de Jesus. Este foi ter com Pilatos e pediu-lhe o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que o corpo lhe fosse dado. E José, tomando o corpo, envolveu-o num fino e limpo lençol e pôs no seu sepulcro novo, que havia aberto em rocha, e, rodando uma grande pedra para a porta do sepulcro, retirou-se. Atos capítulo 2, verso 27. Pois não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Mateus capítulo 28, verso 9. E, indo elas dar as novas aos seus discípulos, eis que Jesus lhes sai ao encontro, dizendo: Eu vos saúdo. E elas, chegando, abraçaram os seus pés e o adoraram. Lucas capítulo 24, versos 50 a 51. E levou-os fora até Betânia, e levantando as suas mãos, os abençoou. E aconteceu que, abençoando-os ele, se apartou deles e foi elevado ao céu. O livro de Salmos foi escrito por diversos autores. A maioria deles são de Davi. Esses autores viveram entre 1000 a 500 anos antes de Cristo. E nesses salmos foram registradas profecias sobre Jesus. Em Gênesis capítulo 3, verso 21, é apresentada a primeira referência a Jesus no Jardim do Éden, quando Deus mata um animal para com sua pele cobrir a nudez de Adão e Eva, que, contaminados pelo pecado, agora envergonhavam-se dela. Toda a Bíblia aponta para Jesus Cristo. Somente os que nele creem como único Salvador entrarão no lar eterno, na casa do Pai, pois Jesus é a única porta para lá. Você crê? Ao meu Deus e Pai, por Cristo Jesus, toda a honra e toda a glória, de eternidade em eternidade. Amém.